Sabemos que a história de Bleach costuma tratar de muitos temas: luto, autoconhecimento, evolução pessoal, mas existe um que pode passar despercebido por grande parte do público, e isso pode ser interpretado através da capa do volume 6 intitulado The Death Trilogy Overture. Eu falo inglês. Ou traduzindo, a abertura da trilogia da morte. Fala, meu povo bonito, povo cheiroso, hoje eu venho trazer aqui pra vocês um videozinho especial um pouco diferente. Pra quem ainda não sabe, eu trabalho no processo completo dos meus vídeos, né? Desde a concepção do roteiro, gravação, edição, até a postagem. Mas, o vídeo de hoje, o roteiro é de autoria do meu mano Alex Kilshon, o nosso cubólogo famoso aí por seu conhecimento absurdo dos simbolismos de Bleach, que apresentou o roteiro pra mim e eu falei, esse tema até que dá pra virar um vídeo, hein? Então, o vídeo de hoje foi inteiramente escrito por ele, gravado e editado por mim. O canal dele vai estar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada depois. E já antes da gente começar, deixe o seu like, compartilhe e hype um conteúdo para que a palavra libertadora de Bleach chegue para mais pessoas. Beleza? Então, vamos lá. O volume 6 de Bleach trata da reta final do primeiro arco da história. Ele começa no capítulo 44, onde ainda estamos vendo a competição de extermínio de Hollows pelo Ichigo e Ishida, enquanto começa o recrutamento da Orihime e Shed pelo Urahara, já que acabaram de despertar os seus poderes. E isso termina justamente no capítulo 52, que é quando os Shinigamis Renji e Byakuya encontram a Rukia no mundo humano. Mas o que mais interessa pra gente é o seu título que eu mencionei no início, a abertura da trilogia da morte. Existe um significado por trás dos títulos de Bleach, e esse é o que pode ser um dos mais reveladores sobre a obra. Em um primeiro momento, ele parece ser mais um dos vários que nós já temos, mas se olharem bem, ele realmente faz bastante sentido. Bleach pode ser dividido em 3 arcos principais: arco dos Shinigamis, arco dos Hollows / Arrancares e arco dos Quinches, sendo o arco do Shinigami Substituto e arco Fullbringer aqueles de introdução para a história, já que Shinigami Substituto é um Shinigami e Fullbringer, assim como os Quinches, são considerados humanos aprimorados dentro da história. Mas a coisa mais interessante é que podemos não só os dividir em raças, como a maior parte do fandom de Bleach faz, mas também pelo tempo dos personagens. E como assim tempo? Literalmente o tempo deles. Passado, presente e futuro. Cada arco principal de Bleach trabalha muito bem a linha do tempo dos personagens e eu vou explicar melhor essa interpretação para vocês. Os 2 primeiros arcos de Bleach focados nos Shinigamis são extremamente relacionados ao passado dos personagens, principalmente nos protagonistas Ichigo e Rukia. Ichigo tendo um passado extremamente pesado com a sua mãe, onde não conseguiu salvá-la, e a Rukia, assim como o Ichigo, é traumatizada com seu passado devido ao Kaien, e o esconde por meio da máscara de forte que ela busca transparecer. Mas isso não ocorre apenas com eles. Temos a Orihime com um passado mais conturbado do que é apresentado de fato no anime, a morte do irmão, os pais problemáticos e o bullying na escola, Shed relembrando seus momentos com o avô e Ichigo formando seu laço de amizade, o Ishida que teve o seu avô assassinado por Hollow sendo negligenciado pelos Shinigamis, além do seu próprio pai que nem liga direito pra ele, e até mesmo o passado de personagens menos relevantes como o Kon e o Shibata, fora os Hollows como o Granfisher e o Shriek. Mas não é só no arco inicial que temos bastante foco no passado, a Soul Society também. Soifon, Byakuya, Renji, Hangiko, Hitsugaya, Tousen, vários personagens têm o seu passado abordado durante o arco. E isso tem uma explicação, já que além desse aspecto, o tema mais abordado é o luto e como cada personagem lidou com ele. O Ichigo se fechou com seus familiares, a Karin parou de chorar por qualquer coisa, o Ishin assumiu um papel de animador da família, a Yuzu virou a parte cuidadora da casa, a Rukia também se fechou para os outros, reprimindo seus sentimentos para ficar igual ao seu irmão, que por sua vez guardou os seus sentimentos para se dedicar totalmente à sua função de capitão e chefe da família, o Shed que levou para o coração os ensinamentos do seu avô, o Ishida que por outro lado abraçou o ódio e a vingança pelos Shinigamis, e a Orihime que tentou lidar com a situação de forma madura, não querendo que seu irmão se preocupasse com ela mesmo depois de morto. Todos eles e vários outros lidam com a perda de alguma forma, e essa perda faz parte do passado. Esses 2 arcos são para entender como
como cada personagem lida com a ausência de alguém importante e como isso se reflete no agora. Na maioria dos casos, negativamente, onde no arco dos Shinigamis, os personagens aprendem com isso e crescem a partir dessas experiências. Vale destacar uma personagem em especial, a Orihime. Seu poder consiste literalmente em rejeitar eventos que ocorreram no passado, um conceito que se conecta diretamente com os temas centrais da história e personagens que eu vou abordar logo adiante. No final do arco dos Shinigamis, temos a revelação do Aizen como vilão principal da próxima saga, com ele acreditando que o atual estado do mundo está errado e precisa ser alterado para algo melhor, o que nos leva ao presente, que é o arco dos Hollows. Esse arco começa com os personagens lidando com seu dia a dia, esperando o Aizen fazer o seu próximo movimento. E já no início, vemos como é o estado presente da saga. Todos na escola vivendo suas vidas normalmente, mas por baixo das máscaras, Ishida tá infeliz por não ter o poder Quinch que se orgulhava, Ichigo tendo que lidar com a sua fraqueza interna que pode fazer o Hollow tomar conta do seu corpo, o que causa muito medo nele, a Orihime insegura por não ser forte o suficiente tanto quanto imagina e não conseguir se conectar totalmente com o Ichigo para acalmá-lo do seu medo, o Shed se desprezando por ser fraco e não poder acompanhar o Ichigo nas lutas. Agora, ao invés de lidar com o passado, os personagens precisam compreender o momento presente, a situação em que eles estão inseridos e o que vão fazer para mudar o seu estado atual. E assim como Orihime era importante para entender o arco dos Shinigamis, o Aizen é o personagem central para entendermos o arco dos Hollows, o manipulador que consegue verdadeiramente mudar o presente ao seu favor, da forma que ele deseja. Ele manipula todos os eventos no arco, levando o Ichigo ao Ecomundo e trazendo parte da Gotei 13 junto com ele, que seria problemática demais para os seus planos. E é o próprio Aizen que mais tarde derrota os Shinigamis com suas hipnoses durante a batalha da falsa Karakura. Então percebam que não é só um grupo principal que precisa lidar com o presente da história, mas todos os personagens que estão nele, incluindo os vilões. O Gringer, por exemplo, aceitou o seu passado como a Jukas, mas odeia o seu estado atual, indo atrás de se tornar mais forte. O Kyoha é alguém que não compreende o coração e, mesmo relutante, deseja entender o que ele realmente significa. O Stark não entende o fim da sua solidão, o Barragan não aceita que perdeu seu posto de líder do Ecomundo, Noitra busca provar sua força e deseja morrer em combate, Isael Aporo não aceita permanecer como um mortal e tenta se transformar em uma figura imortal. Uma das poucas que aceita o seu próprio status é a Hallibel, sendo bastante forte e compreensiva, mas o seu maior desejo não é mudar algo nela, e sim proteger as suas frações, se acomodando em Las Noches e mantendo as bestias seguras, entre muitas aspas. Durante o arco, a gente conhece vários personagens novos que buscam mudar o seu estado presente, e talvez os maiores representantes desse aspecto sejam os líderes dos espadas, o Aizen, já mencionado, Gin e Tolsen. O Gin, na verdade, não quer mudar o seu status, e sim o de outra pessoa, a Matsumoto. Ele passa o arco tentando recuperar aquilo que retiraram dela, achando que poderia devolver o seu poder e pureza, se é que podemos dizer assim. Enquanto o Tolsen mudou o seu status para tentar alterar o da própria Soul Society. Todos esses elementos buscando sempre mudar o momento, sem pensar no futuro. O Ichigo, nesse arco, consegue mudar o seu estado atual, mas perde tudo sacrificando seu presente para derrotar o Aizen, regredindo ao início da sua vida do começo da obra, quando ainda não tinha tanta afinidade com o mundo dos mortos. O seu presente agora seria de alguém normal, e parte do arco Fullbringer fala justamente sobre isso. No começo, vemos como o Ichigo se sente impotente e triste com seu estado atual, ao mesmo tempo que o Ginjo o ajuda a retomar os seus poderes. Nessa parte, o Ichigo repensa sobre tudo que passou e no que ele realmente quer ser, finalmente aceitando que com os seus poderes, ele consegue ter uma vida melhor e atingir os seus objetivos. Mas e como será o futuro? Seus poderes realmente vão ajudá-lo? E é logo após os conflitos com os Fullbringers que começa a Guerra Sangrenta de 1000 Anos. Um arco onde o vilão principal procura não só mudar o status do mundo atual como o Aizen tentou fazer, mas também o futuro da sua raça. E o Rabarra é o personagem que eu destaco aqui como o representante do futuro. Pô,
ele tem o All Might, né, galera? E embora pareça que o tema do arco esteja apenas em volta disso, as coisas na verdade são um pouco mais complexas. Essa saga tem vários outros pequenos detalhes que indicam o foco no futuro. Capitães antigos como Nohana, Ukitake, Yamamoto e Komamura morrendo e deixando seus cargos para a nova geração, o Ichigo aceitando seu verdadeiro eu ao compreender o seu passado para ficar mais forte no futuro contra o Yhwach, e até mesmo o Jugran traindo o Rei Quinch para dar chance da sua raça sobreviver e ter um futuro melhor. É nesse arco onde os personagens humanos estão se formando no colégio e vemos como eles estão no futuro. Ichigo e Orihime se casam e tem um filho chamado Kazui. Renji e Rukia também se casam e tem uma filha chamada Ichika. Shed se torna um lutador profissional de boxe. Ishida vira um médico pediatra. Rukia vira capitã da 13ª divisão, assim como Iba, Isani e Lisa. Além também dos novos tenentes, como Ikako, Akon e Kione. O presente no arco anterior era importante, mas é aqui onde os personagens decidem o que vão fazer no futuro e o Ichigo literalmente enfrenta aquele que pode alterar tudo isso. Fora o Ishida, que rejeita o futuro que o Yhwach tinha pra ele como seu herdeiro. O Rei Quinch buscava controlar o futuro dos seres, principalmente da sua raça, mas Ichigo e Ishida negaram isso, fazendo com que as pessoas tenham o futuro que desejarem através das suas próprias escolhas. E pra finalizar, sendo o protagonista da história, o Ichigo tem mais destaque nesses aspectos graças aos conceitos que envolvem a sua própria alma. O Ichigo é humano representando o seu passado, além do coração. É ele que une e quem o forma como pessoa. Foi o Ichigo humano quem passou por tudo na infância e aprendeu a lidar com isso. O White é o seu presente, como ele é agora. Estar unido com seu passado é essencial para mantê-lo sob controle, mas não pode ficar preso sempre a ele e é por isso que precisa integrar com seu futuro, que é o velho Zangetsu. Além de ser velho, ele é um Quinch com a forma do Yhwach, que busca proteger o Ichigo do futuro. Ele nega que o Ichigo descubra o seu passado, procurando manter o personagem a salvo do que pode vir no futuro. Mas tudo começa a mudar depois do volume 6, que é literalmente o início, a abertura da trilogia da morte. E é isso que, na minha opinião, significa o título do volume 6. Não se trata apenas de raças, mas de sentimentos e de como cada personagem lida com eles. Além do tema do vídeo, que é ver como cada um encara e define a sua própria vida. E tudo isso começa com o título. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Matheus do canal Bambuto e até mais.